No vídeo de hoje você vai assistir uma sustentação oral produzida no Tribunal do Júri da cidade de Vitória, com uma tese de negativa de autoria em favor da nossa cliente. Nesse caso, eu atuei com mais duas colegas, a doutora Nayara e a doutora Lidiane, que era a titular da defesa, ela que trouxe o caso e pediu a nossa ajuda. Foi muito interessante o processo, o promotor veio na sua defesa oral, na acusação, e pediu a absolvição da nossa cliente. Mas também pediu a condenação do Corréu, uma condenação muito dura. Quando eu percebi que as coisas ficaram mais fáceis para a nossa defesa, eu usei boa parte do nosso tempo para defender o Corréu. O Corréu, ele era defendido por um colega, um advogado ativo, um colega jovem. Eu, na verdade, quis fazer mais força para ajudar que o Corréu tivesse uma condenação justa. Nós pedimos a absolvição do Corréu também por clemência, porque tecnicamente nós pedimos a condenação dele pela prática de um homicídio simples com a aplicação do parágrafo 1º, que é aquela redução quando o crime é praticado por motivo de relevante valor social, moral, sob forte emoção, reagindo no momento de uma provocação injusta, sem qualificadora nenhuma. O Ministério Público, no final, conseguiu a condenação, mas nós conseguimos a aplicação desse parágrafo 1º, que é chamado de privilégio, ficou só com uma qualificadora, uma pena ficou bem razoável ali, e a nossa cliente foi absolvida. Eu quero que você aproveite, assista as defesas até o final. Acredito que vai contribuir para o teu desenvolvimento profissional. Eu já quero também te convidar para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo, compartilhar e no final deixe o seu comentário, faça a sua crítica ou dê a sugestão para um próximo vídeo. E eu aguardo você no próximo vídeo. Deus te abençoe sempre. Inicio meus cumprimentos ao excelentíssimo juiz Carlos Henrique, meus cumprimentos e agradecimentos aos serventuários da Justiça, aos militares aqui presentes. Cumprimento também o doutor promotor Rodrigo Monteiro, meus cumprimentos aos senhores jurados que hoje têm a responsabilidade de julgar Jéssica e Jefferson. Cumprimento também meus colegas advogados, a convite da minha amiga Lidiane, o nosso mestre professor Dr. Leonardo, a esposa dele, doutora Luana, ao colega advogado também que faz parte da banca de defesa. Eu sou a doutora Nayara e é com muita honra que eu estou aqui hoje no meu primeiro júri nessa comarca. E hoje nós estamos, como vocês já sabem, julgando a Jéssica e o Jefferson, e eu vou falar um pouco em relação à autoria da Jéssica, a participação dela no fato que, tanto é que ela não sabia que o Jefferson iria atrás do Douglas, que ela, no momento que o Jefferson sobe na moto, ela subiu na moto com o intuito de devolver a arma. Quando eles passam ali, o combinado seria o quê? Pegar essa arma, que a Jéssica iria, como ela mesma fala desde o início do processo, quando ela foi a juiz, ela fala que ela pegou essa arma, ela estava guardando essa arma e o intuito dela era devolver essa arma e receber o valor. Então foi esse o combinado ali entre eles. O Jefferson, que eles haviam jantado ali, estavam na casa da mãe da Jéssica, que na verdade ela é mais mãe do Jefferson do que da Jéssica, porque a relação dela, conforme ela mesma disse aqui em plenário, ela foi criada pelos pais, então ela nem tinha uma relação amorosa com a própria mãe, tanto é que ela, quando o primo dela tomou essa decisão, não foi passado para ela. Por quê? Pensa vocês, ela com 5 filhos, 4 na época que ela não tinha ganhado a menor ainda. Vocês acham que se ela soubesse que o primo iria atrás do Douglas para resolver essa situação, vocês acham que ela iria? Ela não iria.
a Jéssica sequer teve a ajuda da Verônica, que a Verônica é a mãe biológica dela, mas ela não foi criada pela essa mãe, né? Ela foi criada pela tia, e essa tia que auxiliou ela durante toda a vida. O Jefferson que foi criado, de fato, pela Verônica, e por isso que o sentimento dele ficou tão aflorado naquele momento que ele passou, que eles passaram com a moto e viu a tia. Então, ali naquele momento, naquele relevante valor moral e social, ele pensou, tenho que ajudar minha tia, né? No momento, ele não comunicou a Jéssica, simplesmente pegou a moto e foi lá resolver essa situação, né? E por esse motivo, que a Jéssica, por ela não ter sido criada com a Verônica, ela não tinha esse sentimento aflorado em si. Quem tinha esse sentimento era o Jefferson. O Jefferson, que naquele momento todo ali, inclusive foi a fala dele, quando ele estava sentado aqui, que ele falou, na hora ele ficou muito nervoso com aquela situação toda. A Jéssica já estava na moto, porque eles iriam fazer a devolução dessa arma. O Jefferson tinha parte desse valor, né, que ela estava guardando essa arma, e ele iria receber parte desse valor também, que a Jéssica iria pagar o aluguel dela com o valor que ela iria receber para guardar essa arma. E acho que é isso. É isso mesmo. Fica demonstrada que ela não tinha o dolo. Sim, que ela não tinha o dolo e que ela não sabia, de fato, ali que o Jefferson iria cometer esse crime. Boa tarde a todos, né? Eu não vou cumprimentá-lo, é um prazer sempre estar nessa comarca, nessa vara. O Dr. Carlos é um juiz assim, que nos agrada, nos alegra muito estar aqui presente com o senhor presidindo. O senhor é muito bem quisto por toda a advocacia. E doutor Rodrigo, hoje eu já o elogio sempre que posso, e hoje assim, o senhor cresceu ainda mais o meu conceito. E não é hipocrisia, não é só porque o senhor veio sustentar a absolvição da Jéssica, mas ver a fidelidade ao processo e assim, o meu orgulho de ter feito parte de uma turma do seu curso e ver assim que o senhor veio e fez o que o senhor ensina. Essa coerência, isso faz crescer muito a admiração pelo senhor. Quero dizer uma coisa para Vossas Excelências. Em relação a Jéssica, eu sei que parece que a gente sempre vem vitimizar o réu, eu teria que mostrar as firulas do Dr. Rodrigo, mas o que acontece? A Jéssica, hoje eu estou aqui acompanhada, ladeada por todos esses autores, por quê? Eu fiquei muito nervosa por fazer esse júri. Porque quando eu assumi a defesa da Jéssica, eu a conheci no presídio e ela estava desamparada, desassistida por uma defesa técnica. Vou mostrar um vídeo que representa isso. E a Jéssica, quando eu falei, né, eu fui para casa pesquisar e eu vi que ela tinha um processo de júri. Eu falei, Jéssica, você tem um processo de júri. Ela, não vai dar nada não, aquilo, nem foi nada, já tudo bem com o Ozende, não aconteceu nada, doutora. O advogado falou que não vai dar em nada. Eu falei, gente, como nada? São 3 tentativas, ela pode ser condenada a 60 anos. A gente já viu aqui tentativa branca sair com 20 anos, né, doutor Rodrigo? Então, ela pode pegar 60 anos. Como não vai dar em nada? Liguei para a família da Jéssica e contei o que estava acontecendo. Né? E alertei, ela de fato foi pronunciada. E aí já começou a minha aflição, uma mãe de 5 filhos. Eu concordo com o doutor Rodrigo. Eu acho que ela tem que ser uma mãe tem que ser mais responsabilizada ainda, porque ela tem que dar o exemplo, tem as crianças, mas a Jéssica, ela é fruto de escolhas mal feitas. O processo de tráfico dela não é o que está sendo analisado aqui, mas foi por causa de um companheiro. Né? Ela chegou a falar aqui na inquisição dela, que ela estava junto na casa, ele estava gostando de droga, ela foi condenada. Gente, a pena de tráfico de 5 a 15 anos. Jéssica é primária, sem um antecedente, nada, nunca tinha sido presa, ela foi condenada a 10 anos. Sem defesa técnica, o advogado não recorreu. Aí aqui, ó, na audiência dela, preciso mostrar para os senhores, tem áudio aqui, gente? Será que o áudio do notebook ficou muito baixo? Será? Tem que aproximar o microfone.
Pode aproximar ele aqui, né? Caixinha de som. Apesar que parece que foi legal, né? Acho que sai aqui, né? E além desse processo aqui de hoje, Jéssica, a senhora tem outro? Eu tenho um processo de 2016, na série, que é esse que eu estou preso, que é palpite. É grave. Aí eu disse, aí eu não sei se chega no processo, porque eu estou esperando um advogado vir, mas na época ele era associação. Eu não sei se eu fiquei presa nos dois, entendi. Você já foi associação. Jéssica não sabia nem a condenação dela. Assim que eu encontrei Jéssica, sem saber por que ela tinha sido condenada, e ela estava assim, perdida. E ela não foi condenada por associação, ela foi absolvida. E quando eu achei a Jéssica, eu não sabia o que tinha de defesa, nada contra ela. E nem um minuto ela mentiu. Tem réu que sabe que o juiz tem acesso, o promotor tem acesso, chega ali e mente, fala que não tem processo. A Jéssica nunca mentiu. A Jéssica tinha uma conduta excelente. Eu trouxe também, vou mostrar rapidinho, a conduta dela era ótima. A assistente social me parava, pedia para eu atuar no processo da Jéssica. Isso não é normal. A Jéssica saiu, ela está comparecendo de 2 em 2 meses em Guarapari para assinar, levar declaração de trabalho ilícito. A Jéssica é uma prova de que o ser humano, ele pode se ressocializar, ele pode mudar de vida. A Jéssica saiu, ela reconstruiu a família dela, ela reuniu os filhos. Ela trabalha, ela tá... A Jéssica, nem juntei isso, mas ela conseguiu um emprego numa tabacaria de carteira assinada. Ela me ligou e falou, doutora, eu não quero trabalhar numa tabacaria, porque tinha medo daquilo ser relacionado de alguma forma ao processo que ela tinha de tráfico. Então a preocupação dela sempre foi mudar de vida. A Jéssica hoje, ela está lutando para viver uma vida digna. Então não é só vitimizar, é trazer para os senhores a realidade. Ela fez escolhas erradas, se relacionou com pessoas erradas, talvez foi inconsequente nesse momento. Ninguém veio aqui passar a mão na cabeça dela que foi certo ela guardar a arma. Não é isso. Mas dizer que hoje ela merece ser condenada por algo que ela nem sabia que aconteceria, então que seja condenada pelo porte de arma, pela posse. Mas não, ela não tinha intenção de matar ninguém. Eminente presidente, Dr. Carlos Henrique, prazer reencontrá-lo aqui no Tribunal do Júri de Vitória. É uma honra estar aqui trabalhando sob a presidência de Vossa Excelência. O eminente promotor, Dr. Rodrigo Monteiro, também é um prazer reencontrá-lo. É uma honra também trabalhar aqui com a oposição de Vossa Excelência. Hoje, sem oposição, porque nós estamos na defesa da Jéssica e o eminente promotor pediu a absolvição dela. Fez o pedido de absolvição. Também quero cumprimentar os meus colegas da defesa, doutora Lidiane, doutora Elias, doutora Nayara, especialmente a doutora Luana, que também é minha esposa, além de dividir o casamento, divide as responsabilidades no escritório de advocacia comigo. Quero cumprimentar os servidores da Justiça que estão aqui nos ajudando, dando apoio para o julgamento, os policiais militares, quero cumprimentar os réus, os familiares que estão aqui assistindo, amigos da Jéssica, tios que foram pais para ela, que estão todos aqui assistindo. Também o Jefferson, que tem uma situação na justiça criminal um pouco pior, está preso preventivamente há 7 anos e cumpre uma pena por um crime de homicídio. E quero cumprimentar vocês, jurados, que hoje vocês têm a missão difícil de julgar seres humanos iguais a vocês. Talvez tiveram mais ou menos dificuldades na vida do que vocês e hoje são submetidos a um julgamento para definir qual será o futuro de suas vidas. E esse processo, ele tem me marcado muito porque eu enxergo nele o retrato de um grave problema social que nós temos. E eu vim hoje aqui, na verdade, não é porque eu amo a minha profissão, eu amo exercer a advocacia. Eu vim hoje aqui porque eu amo o ser humano.
E quando Lidiane me trouxe o problema da Jéssica, eu falei, Lidiane, eu vou com você imediatamente. Porque eu não consegui enxergar, tudo bem que eu tenho o defeito da defesa, o vício da defesa, mas eu não consegui enxergar no comportamento humano da Jéssica algo dentro dos autos, uma prova que demonstrasse que ela sabia qual era a intenção do primo. O que o primo ia fazer ali? Eu vi, claro que eu vi uma moça que guardou uma arma de fogo na sua casa, escondida talvez para um criminoso do bairro, que tinha uma vida perdida, e se vocês olharem é interessante que ambos têm uma vida familiar desestruturada. Ambos têm, e esse é o retrato do processo penal brasileiro, tá? O retrato da justiça criminal. 90% das pessoas que sentam aqui para serem julgadas são pretas, são pobres, já estão encarceradas e não tiveram uma família estruturada, e eu vou mais além, não tiveram pais. Aí eu falo da figura masculina, a figura paterna, presente nas suas vidas, influenciando, exercendo influência positiva nas suas vidas. Eu costumo dizer que esse é o grande plano do mal para destruir a humanidade, porque quando você vai ao presídio, e hoje no Brasil nós temos mais de 800 mil pessoas encarceradas, e quando você vai ao presídio, mais de 76% dessas pessoas não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E quando você vai para o dado social, mais de 90% desses homens e mulheres não tiveram a convivência do pai. Tanto que quando você vai na fila do presídio é impressionante. Só mães, esposas, filhos vão lá visitar. Você quase não vê pai. Menos de 5% são pais que vão visitar seus filhos no presídio. E isso reflete hoje aqui o estilo de vida da Jéssica sozinha, morando na casa da mãe, que ela se contrapõe à família paterna que a criou para tentar construir ou reconstruir uma ponte com a mãe, mas uma mãe, que é a dona Verônica, que é a tia do Jefferson, que é uma pessoa problemática, que é uma pessoa alcoólica, que tem dependência química com álcool, porque a pessoa passa o dia inteiro bebendo no bar e arrumando confusão. E é esse tipo de relacionamento que ela está tentando reconstruir, porque é mãe dela. Ela quer retomar isso e ela já é mãe. A Jéssica, ela é um brinquedo no bazar da vida. É uma mulher sozinha, de uma família desestruturada, que tenta construir sua família, mas ela vai patinando, porque ela não teve mentores que conseguissem lhe dar esse suporte. E aí, no desespero, ela aceita guardar uma arma. E ela tem uma amizade, ela tem uma irmandade com o primo, que é um primo-irmão, dela, que ele vai sempre na casa dela jantar com ela, vai sempre visitá-la para conversar, para falar da vida, mesmo morando fora. Eu ouvi isso dela ontem. Lidiane falou, eu vou descer para atendê-la. Eu falei, não, traga a Jéssica aqui no nosso escritório para a gente conhecê-la, conversar. Eu quero ver o ser humano, porque ainda que se diga que nós julgamos fatos aqui, é verdade, nós julgamos fatos. Nós não podemos ignorar o ser humano que está em julgamento. É um grande erro ignorar a humanidade. Nós temos histórias clássicas na humanidade. Um exemplo dela é a história do viajante de Jericó, que está na estrada e ele é assaltado, ele é apedrejado, ele é roubado e ele fica
no chão, e o que acontece? Os homens da lei, o fariseu, que é o homem da lei judaica, ele passa por ele e olha, eu não posso nem tocar, porque o fariseu não pode tocar no morto. Aí passa o outro cidadão e fala, eu também não vou tocar, não vou ajudar. E quem ajuda? Quem ajuda é o samaritano, que era, em tese, uma pessoa suja para o judeu. Os judeus não gostavam de samaritanos. Para que essa história é contada na Bíblia? Porque Jesus conta essa história na Bíblia. Porque quando exercemos poder, quando exercemos poder de julgar a vida dos outros, é fácil de esquecermos que ali tem um ser humano que é igual a gente, que tem as mesmas dores que a gente, e que nós um dia podemos sofrer o mesmo problema que ela sofre. Aqui um dia pode ser um filho de vocês que pode vir ser julgado aqui, que pode se envolver num problema como esse. E aí como nós queremos ser julgados, como nós queremos que o nosso filho seja julgado. Eu costumo dizer, com imparcialidade. Eu digo sempre, eu sou pai de 3 mulheres bonitas, inteligentes, cheias de energias. E eu, até porque exerço a advocacia criminal há mais de 20 anos, eu sei que um dia elas podem ter um problema. No que mais eu tente protegê-las, elas vão viver, vão sair para viver e podem ter um problema. E eu digo sempre, olha, eu vou sempre estar do seu lado. Pode ser que eu não concorde com o que você fez, que eu não te defenda, mas estar ao seu lado para enfrentar o que você vai enfrentar, eu estarei, porque eu sei que essas tragédias podem acontecer com qualquer pessoa. E eu quero que elas sejam julgadas da melhor forma possível, com toda a imparcialidade, com todo o amor que um ser humano pode ter pelo outro ser humano. E o que nós vimos hoje aqui, a acusação hoje pediu a absolvição da Jéssica, porque ele não enxergou nos autos, no sentimento dele, ela teria alguma participação. Agora, leal à prova dos autos, ele enxergou que não tem prova nos autos produzida no sentido de que Jéssica tinha vontade de ajudar o primo na prática daquele delito. E eu concordo com a acusação. Agora, eu não posso me calar diante de algumas situações que eu enxergo que atingem diretamente ao Jefferson. Leonardo, Jefferson é inocente, então você vai defender isso? Não. Eu não vou defender o Jefferson alegando uma inocência dele. Viu, doutor Elias, o senhor até me perdoe eu entrar na defesa do seu constituído e tratar de uma forma técnica aqui de certas questões. Mas eu enxergo que ele precisa de uma condenação justa. Ele precisa de uma condenação justa. E o doutor Elias passou por matérias de direito aqui que são importantíssimas. A primeira delas trata das qualificadoras que foram aplicadas ao tipo penal, ao crime. O crime de homicídio, ele está previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Está lá, o texto do artigo, a gente chama de caput, mas significa cabeça. A cabeça do texto diz matar alguém. Aí nós temos já a pena de 6 a 20 anos. Então, a ação humana de matar alguém já traz uma pena imediata de 6 a 20 anos. Só que nesse caso aqui do Jefferson e da Jéssica, a acusação pretende qualificar esse crime com 2 situações. A primeira delas é o motivo fútil.
esse motivo é fútil. No dia a dia da nossa vida prática, o que é futilidade? Futilidade talvez seja comprar algo que a gente não precisa, se preocupar em cuidar demais de uma joia, de um carro, com algo que parece supérfluo para a nossa vida. Talvez isso seja fútil. Agora, para o dia a dia das relações humanas, o que seria essa futilidade? A doutrina de direito penal, professor César Roberto Bittencourt, ele diz que o motivo fútil é aquele motivo insignificante, é um motivo banal. É um motivo banal, é um motivo que é desproporcional à reação criminosa. E, sem a discussão se Jefferson mentiu ou não, se ele foi desmentido pelo depoimento de Jéssica, tem um detalhe que nós precisamos prestar atenção para verificar se esse motivo é fútil ou não. Vai servir para a segunda qualificadora também. Qual é? É a capacidade humana de reconstruir fatos, de lembrar de fatos. Hoje aqui, nós tentamos reconstruir fatos que aconteceram 7 anos atrás. 7 anos atrás. Jefferson está 7 anos encarcerado. Será que a memória dele tem a capacidade de se lembrar de tudo? 7 anos de prisão não são iguais aos 7 anos que nós vivemos. Eu parei para refletir, ele foi preso em 2017. De 2017 eu vivi muitas experiências. Eu vi minhas filhas crescer, meu relacionamento amoroso, meu matrimônio passou por dificuldades muito grandes e depois Jesus ajudou ele a se reconstruir. Eu vivi muitas emoções. 7 anos na minha vida não são iguais aos 7 anos na vida de Jefferson. 7 anos trancado numa prisão é bem diferente. Não existe nada que possa fazer esse tempo se igualar. A vida dele parou. E esses 7 anos, com certeza, são bem parecidos com 50 anos de uma vida desgastante, uma vida depressiva, onde você não produziu nada. A velocidade em que o tempo passa, um dia trancado numa cela, é uma eternidade. 7 anos trancado numa cela, sem sombra de dúvida, são mais do que 3 vidas vividas aqui dentro, mas de sofrimento, de dor. De sofrimento, de dor. Ele provocou muita dor aos outros, ele tem uma condenação de homicídio, tal. Ele tentou matar esses 3 homens. Ele tem que ser punido de forma proporcional para que ele possa um dia retornar para a vida social. Porque, não se enganem, ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai sair do presídio, talvez mais velho, sem perspectiva de futuro nenhuma, mas ele vai sair. E por que não o julgamento dos senhores e senhoras hoje não pode dar a ele esperança de vida com uma resposta justa? Por que não? Por que não podemos condená-lo por um homicídio simples, sem as qualificadoras? E aí eu volto para o motivo fútil, que seria um motivo banal. Defender a tia que o criou como mãe é um motivo banal? Será que é um motivo banal? Tirar satisfação com um agressor da sua tia, que é uma jovem senhora, ele era mais jovem ainda, ele tinha 20 anos na época dos fatos. Tirar satisfação é um motivo desproporcional. E é claro, quando você vai tirar satisfação, aí você assume o risco de entrar num grande problema. Eu tenho uma situação na minha vida que eu gravo, que me marcou muito. Nós éramos rapazes, jovens de 15 anos de idade,
E aí 2 amigos meus brigaram. E um subiu para casa chorando. Foi reclamar com o pai. O pai desceu, o outro também chamou o pai. Nós tínhamos na época 15, 16 anos de idade. O que aconteceu? Isso no prédio residencial onde eu morava. Um dos pais se exaltou mais e deu um tapa no rosto do outro. E o outro fez o quê? Correu em casa para pegar uma arma de fogo para tentar se defender no calor da emoção. A sorte que os adultos conseguiram abafar. Já imaginou a emoção do pai que recebeu o filho chorando em casa? Aí já para imaginar a emoção de um jovem de 20 anos que tem uma mulher como figura materna, que para ele na rua e de novo chora no ouvido dele. O que ele sentiu naquela hora? Porque a versão dele de Jéssica, que saíram para entregar a arma, é coerente. Saíram de casa sem dolo. Ele toma essa decisão quando a tia lhe importuna de novo. Aí ele toma essa decisão, não, eu vou lá tirar satisfação. E por uma coincidência ruim, ele está com a arma na cintura. E quando ele chega lá e chama as pessoas para sair, na verdade até há uma discrepância, porque existem depoimentos que dizem que o Ozende e o Renan estavam na porta ali bebendo e usando droga. Então já não há até mais dúvida de que eles são os usuários de droga, porque, como disse aqui o Dr. Elias, a irmã do Douglas narrou que ele é problemático e ele é dependente químico. É fácil lidar com uma pessoa que usa crack. É extremamente difícil lidar com uma pessoa alcoólatra. Imagine então se a pessoa bebe e ainda usa crack. Olha a dificuldade, olha o temor, a preocupação. Ele vai lá, é surpreendido, eles saem para bater boca e ele acaba sacando uma arma e dando alguns disparos. E olha, aí me chama a atenção quando eu vejo os laudos periciais do hospital, o tiro no Renan é no pé. Quem atira no pé de uma pessoa quer matar? Tem vontade de matar? Atinge a coxa. A gente precisa prestar atenção, porque quando você olha onde os tiros acertam, começa a fazer sentido o quê? Ele não tinha vontade de matar, porque a distância era próxima. Se ele tivesse vontade de matar, ele teria disparado aonde? No tórax, no rosto. Não, o tiro acerta no pé. O tiro que acerta o Ozende é no ombro, aqui. Por quê? Porque na narrativa do Ozende ele conta que ele se mexe numa direção onde ele supõe que o tiro iria acertar o Douglas. E acaba o tiro dado a esmo, pega o Ozende se movimentando e o tiro acerta o ombro dele. Não é um tiro no peito, é um tiro na região de conjunção, de conexão aqui da clavícula com o ombro. A foto está nos autos. As fotos estão nos autos, eles machucados aqui. Então, não é uma região onde existem órgãos que a lesão poderia ser uma lesão fatal. Esse fato é uma tragédia que mostra com clareza o retrato do grande problema social que nós vivemos. Agora, olhando para ele, você pode dizer que o motivo era fútil? Não, ele foi lá para tirar satisfação, para defender a mulher que ele tinha como segunda mãe. E mais em frente, você pode dizer que o meio usado por ele foi um meio que impossibilitou a defesa das vítimas, porque está ali o Ministério Público pede a aplicação da qualificadora número 4, do inciso número 4, que diz traição, emboscada, esses dois não tem, mas no final diz qualquer outro meio que impossibilite a defesa da vítima. A situação é estranha, porque se você é um homem, vai para matar com uma pistola na mão e você bate de frente com 3 pessoas, você executa a sua missão de tirar aquela vida com facilidade.
você executa. O Jefferson, na verdade, me parece mais um jovem emotivo que é um trapalhão, que entra numa atrapalhada, se mete numa confusão que coloca ele num julgamento seríssimo aqui e 7 anos encarcerado num presídio. Ele joga fora, por causa de uma atrapalhada, por causa de uma forte emoção que ele sente, parte do futuro dele como homem. Ele deixou o mesmo problema que ele teve do pai não ser presente na vida dele, ele hoje está vivendo de não ser presente na vida do filho. Ele não está do lado de fora. Ele não tem uma conta para pagar? Tem, está pagando. Tem uma condenação que transitou em julgado aqui. E pode ter outra. Mas nós precisamos observar os fatos com atenção e o comportamento dele para escolhermos se ele precisa, ou quer dizer, se ele tem que ser condenado com essas qualificadoras do motivo fútil e do motivo torpe. Do motivo torpe não, do motivo fútil e do meio que impossibilitou a defesa das vítimas. O meio não impossibilitou a defesa das vítimas, tanto que elas estão vivas. Estão vivas. Depuseram nos autos, tirando o Douglas, que fugiu. O Douglas era um cara tão centrado que desapareceu. Desapareceu, foi embora. As notícias nos autos é que ele foi morar no Rio de Janeiro. Se ele tivesse sentido ofendido, como eu já vi em vários casos, a vítima vem aqui depor. A vítima vem aqui depor. O Ministério Público pede para ela vir depor. E tem mais, tem um dispositivo no CPP que diz que quando a vítima é arrolada para o plenário, se ela não comparece, o Ministério Público pode pedir o adiamento da sessão de julgamento para insistir que ela venha. Pode, inclusive, requerer ao magistrado que mande buscá-la com a força policial, mande conduzir coercitivamente. Só que quando foi o momento de requerer que elas fossem ouvidas, a Promotoria de Justiça não requereu. Porque sabia que eram pessoas problemáticas, sabem que isso é um imbróglio. Claro, Excelência. Da defesa também. Não é que o MP não é estratégico. Olha, doutor. Não arrola testemunha. O mesmo direito que eu tenho de arrolar, a defesa também tem, só deixando isso bem claro. Claro. Com todo respeito, eu aprendi nos livros de direito penal e processo penal e na Constituição Federal que o ônus da acusação, que o ônus de provar a existência e a autoria do crime é de quem acusa. É de quem acusa. A defesa, se quisesse chegar aqui e ficar em silêncio e não falar nada, ainda assim, pela teoria do direito, vocês teriam que julgar com imparcialidade. Porque o ônus da prova é de quem acusa. Isso é até nome de livro, de filme. Tal. E aí, quando eu vejo a promotoria que não requer que as vítimas venham aqui, eu até me animo. Porque não vai ter um depoimento muito pesado. Mas aí eu enxergo por quê? Porque as vítimas eram problemáticas. Vamos julgar as vítimas? Não, a gente tem que falar. Tanto que no artigo 59, se vocês decidirem condenar o Jefferson, quando o doutor Carlos Henrique for fazer o processo de dosimetria da pena, a última circunstância judicial é uma pergunta que diz assim: a vítima contribuiu para o crime? Porque acontecem hipóteses onde a vítima contribui para ser vítima. Essa é a magia da humanidade. Todo fato que é trazido aqui para vocês julgarem, ele é único, ele é exclusivo, como nós, todos seres humanos, somos únicos, somos exclusivos. Então percebam, a segunda qualificadora do inciso 4, ela também não está presente. Doutor Elias muito bem defendeu também a desclassificação. E aí teve uma frase do eminente promotor que me marcou. E eu concordo com ela. Quando ele disse que a lesão não caracteriza a vontade. A
a lesão, ela não representa a expressão da vontade do criminoso, do réu. É a mais pura verdade. Porque às vezes você, agindo com culpa, você pode matar uma pessoa. Às vezes quando você é imperito, imprudente, negligente, você pode matar uma pessoa. E às vezes quando você tem a vontade de matar, você pode conseguir não matar. Você pode errar o tiro. Você pode... Eu já vi vários casos até, o cidadão com vontade de matar dá 8 tiros e erra todos. Não acerta um tiro sequer no corpo da vítima que sobrevive. E é a pura verdade. Quando você olha para as lesões provocadas no corpo das vítimas, você percebe que não há vontade de matar, há vontade de agredir, de lesar. Inclusive, Douglas não tem nenhuma lesão. Douglas não tem nenhuma lesão. O que eu já registro, eminente presidente, o pedido para que, se houver uma condenação, o pedido para que a aplicação do redutor da tentativa seja feita no máximo legal. Porque contra Douglas o que se tem, na verdade, é uma tentativa branca, porque ele sai sem lesão corporal nenhuma. Ele não tem um arranhão, Douglas. Quem foi machucado, quem foi alvejado foi quem? Ozende e Renan. Precisa condenar Jefferson hoje? Olhando da forma técnica nos autos? Precisa. Agora precisa de uma condenação justa. E o que é uma condenação justa? No primeiro ponto, eu concordo e vou com o doutor Elias. Uma desclassificação para lesão corporal. No segundo momento, não quero aplicar lesão corporal, não vou desclassificar. No segundo momento é o quê? Uma condenação por homicídio simples, sem duas qualificadoras. E no terceiro momento, aí eu avanço também junto com o doutor Elias, é a aplicação do parágrafo 1º do artigo 121, que foi chamado de privilégio, mas de privilégio ele não tem nada. Aliás, o nome dele no Código Penal é caso de diminuição de pena. É uma hipótese de diminuição de pena, não é um privilégio. É uma hipótese fática que permite que a pena seja reduzida. Se condena o cidadão, vocês podem condená-lo, mas podem aplicar essa hipótese, que ela diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Aqui não é matemática. Aqui não é matemática. Não tem 2 mais 2 igual a 4. O que é o relevante valor moral? O que é o relevante valor social? O valor social defende-se que ele tem a ver com a coletividade. O moral tem a ver com você, pessoalmente. A sua intimidade, o que é valioso para você. O que era valioso para aquele homem ali, no momento em que a mãe, uma mãe problemática, uma segunda mãe problemática, porque ela passa o dia se embriagando ali. Mas o que é valioso para ele ali, no momento que a mãe o aborda à noite e fala: você não vai fazer nada não, estou machucada aqui, tal. O que é valioso para ele naquele momento? Você vê uma mulher que você tem uma referência reclamar com você de uma agressão que ela sofreu, você está tentando tirar aquilo por menos, tal, mas ela te aperta. Será que isso não é um valor de relevância moral para o homem, para o ser humano? Será que essa situação não lhe provoca uma emoção violenta que lhe tira do prumo?
você fala, pelo amor de Deus, não, agora eu vou tomar uma providência, eu vou atrás de resolver isso, vou lá tirar satisfação com ele. Será que esse momento não se encaixa nessa situação? E mais, não tinha uma injusta agressão da vítima? A vítima, uma das supostas vítimas, passa o dia agredindo a mulher que ele tinha como segunda mãe. No final da noite ela diz para ela assim, você não passa de amanhã. E essa conversa chega no ouvido dele, a própria tia, segunda mãe, vira para ele e diz, ele me ameaçou, disse que eu não passo de amanhã. E a vítima não é um cara de bem porque tem carteira de trabalho. Porque ter trabalho de carteira assinada não significa que você é uma pessoa de bem. Assim como ser casado e tal. Claro, por favor. O diagnóstico, se você é uma pessoa de bem, vai muito além do que se ter carteira de trabalho assinado. Vai da sua conduta social na sociedade que você vive. Como você se comporta, como você trata a sua esposa, seus filhos, as pessoas que trabalham com você. Se você é educado, prestativo, é isso que conta. É isso que conta. Porque tem muito nego mau caráter, inclusive que é servidor público. Tem muita pessoa mau caráter que trabalha no alto escalão das grandes empresas do mundo inteiro. Ter carteira assinada, ter sucesso profissional, não quer dizer que você é uma pessoa de bem, não. Tem advogados mau caráter, assim como tem médicos mau caráter. Tem empresários mau caráter. Isso não é um benefício. Eu tenho carteira de trabalho assinada, eu sou uma pessoa de bem. Não é essa a regra. A humanidade é única, exclusiva. E mais, diferente do que Hobbes dizia, a humanidade é ruim, o ser humano é ruim. O nosso DNA é deformado pelo pecado original. Não tem ser humano bom. O que vai nos fazer ter uma vida mais ética, ter uma vida mais reta, na minha visão, na minha cosmovisão, sem sombra de dúvida, é buscar a Deus. Quem não acredita em Deus, trabalha com valores de filosofia, de sociologia, para ter uma conduta mais ética. Isso que é determinante. Então hoje vocês vão julgar aquelas pessoas ali. Jéssica, misturei Jéssica com Jefferson, perdão. Jéssica, o Ministério Público pediu a absolvição dela. Jefferson, a situação é mais complexa. O Ministério Público pediu uma condenação completa, com 2 qualificadoras e 3 tentativas. 3 tentativas. A defesa, nós pedimos aos senhores e senhoras uma condenação também, mas uma condenação onde desclassificamos o crime de homicídio qualificado para um crime de lesão corporal, porque na nossa visão as lesões não mostram a vontade de matar, e a prova toda do contexto dos autos não traz a vontade de matar. Na sequência, se os senhores falaram, não, desclassificação não dá, nós defendemos um homicídio simples, sem qualificadoras. Homicídio simples. Mais adiante, nós pedimos a aplicação do parágrafo 1º, porque ele defendeu um valor moral, que era proteger a mulher que ele tinha como segunda mãe. Segundo, uma reação que veio de uma violenta emoção quando a mãe lhe cobrou uma posição porque ela havia sido agredida pela vítima. Porque ela foi agredida pela vítima. E mais, é complexo o julgamento, hein? São várias teses. Vocês vão votar em vários quesitos. E mais, a possibilidade da existência do erro, defendida
inclusive pela promotoria nas alegações finais, e está na pronúncia a aplicação do artigo 73. E eu já quero, doutor Carlos, deixar registrado também que na hipótese de condenação, a aplicação, na hipótese de condenação sem essas teses, a aplicação do artigo 71, a regra do crime continuado, que está aqui no Código Penal brasileiro, que diz que o cidadão, quando com uma ou mais ação, pratica mais de um crime ali, sendo que esse crime tem que ser da mesma espécie, o que será feito? Escolhe-se o crime com a pena mais grave, faz a dosimetria e depois se aumenta essa pena de 1/6 até 2/3. No caso aqui seria 1/6, porque foram 3 tentativas na acusação. Agora, para terminar, para me despedir de vocês, eu não posso deixar de falar da questão humana. Da Jéssica, vocês já viram. Uma mulher jovem, muito mais jovem na época dos fatos, com uma vida sofrida, uma vida de luta. Vocês ouviram aqui a dona Patrícia trazer referências excelentes sobre ela. Imaginem o transtorno de uma condenação hoje, que seria com certeza uma condenação injusta, porque o Ministério Público pediu sua absolvição. Então nós temos teses idênticas. Ministério Público e Defesa perdem a absolvição, convergimos na mesma direção. E uma mulher com 5 filhos que sofre o que a sua família já sofreu, porque ela é responsável por ser mãe e pai. Que Deus a abençoe nessa jornada, que é uma jornada difícil. Como eu já conversei com vocês, o problema da falta da identidade paterna, da referência masculina dentro do seio da família é um problema gravíssimo que reflete imediatamente no sistema de justiça criminal. Ela é um ser humano, sem dúvida, mesmo com vigor, com saúde, em situação de vulnerabilidade, que mais do que nunca precisa da nossa empatia e do nosso amor para ser julgada aqui hoje. Essa situação de que eu julgo fatos, eu não julgo pessoas, ela é muito delicada nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque os senhores podem absolver por clemência, por misericórdia. Nós fizemos uma alteração no CPP que vocês vão responder uma perguntinha lá. O jurado absolve o réu? É uma pergunta simples, mas a origem filosófica dessa pergunta é profunda. Por quê? Eu já vivi casos assim, doutor Rodrigo com certeza, doutor Carlos também, ainda que vocês reconheçam a materialidade, olha, tem materialidade, vocês reconheçam a autoria, foi fulano que matou realmente, vocês podem sim absolver por clemência, por misericórdia. Aquela misericórdia do Sermão da Montanha, que Jesus encerra, os tópicos. Assim ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. E isso nós não criamos aqui no Brasil, tá? Não criamos aqui no Brasil. Isso veio dos franceses, dos italianos, dos espanhóis. Essa forma de agir, processualmente falando, veio de nações que têm uma estrutura jurídica, filosófica, muito mais profunda do que nós, que somos uma nação nova, que temos um sistema de justiça penal muito mais jovem, muito mais jovem. Então, julgamos fatos, mas julgamos seres humanos sim. Vocês podem olhar para o Jefferson hoje,
saber que ele tem uma esposa, que ele tem um filho, que ele tem seus pecados, tem seus problemas. Mas mesmo diante das teses da acusação e das teses da defesa, eu estou aqui na defesa pedindo a condenação dele. Eu estou aqui pedindo a condenação dele. Mas agora eu ainda vou trazer um novo pedido. O de absolvição por clemência. Vocês podem olhar para ele e sentir pena dele, sentir misericórdia dele e decidirem absolvê-lo. Por quê? 7 anos de prisão. 7 anos de prisão cautelar, aguardando um julgamento. 7 anos de prisão aguardando um julgamento. Hoje, se vocês condenam ele a uma pena de homicídio simples, com homicídio simples tentado, com o artigo 71, ele vai receber uma pena aí, talvez de, no máximo, 10 anos. O que acontece? Quê? Nem a metade disso. Nem a metade disso, né? Nem a metade disso. Ele sai daqui com a pena dele cumprida. Você pagou. Ele sai daqui com a pena dele cumprida. Tá resolvido. Por isso que vocês podem absolver por misericórdia. Por isso que em todas as nações mais evoluídas da raça humana existe a possibilidade da absolvição por misericórdia. Cumprida porque ele tem a somatória, né? Sim, mas tá. Mas essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E aí o réu ficou o processo inteiro preso cautelarmente. É uma realidade do sistema de justiça penal brasileiro, que nós temos que lidar com ela. E eu sinceramente, eu desejo que vocês não fiquem insensíveis a essa realidade. Eu, pelo contrário, não é porque é o meu ganha-pão, não é porque eu vivo disso, eu vivo de defender pessoas no tribunal do júri, eu me torno cada vez mais sensível. Cada vez mais sensível. Porque a humanidade está num ponto de extrema doença emocional, de extrema doença espiritual, que acaba refletindo na forma que nós estamos vendo os nossos iguais vivendo, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, morrendo com suicídio, morrendo usando cocaína, morrendo usando álcool. Por quê? Nós estamos doentes. E essa doença nós temos que combater porque ela não pode refletir no julgamento dos senhores e das senhoras aqui no Tribunal do Júri. Eu agradeço a atenção que me foi dispensada e eu encerro com o pedido de absolvição da Jéssica e o pedido de absolvição por clemência também do Jefferson. Muito obrigado, Excelência. Encerrado.